E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, atualizando as últimas informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras vai jogar contra o Corinthians no domingo às 18h30. Jogo fora de casa, válido pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras que está na segunda colocação do campeonato com 42 pontos. Lembrando que o Verdão tem 2 jogos a menos. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Gente, nosso próximo papo é o derby do fim de semana, clássico da rodada entre Corinthians e Palmeiras. Vai rolar na Neoquímica Arena. A partida é amanhã, a partir das 6h30 da tarde. E vocês acompanham com a gente no Premier. Eu já quero saber, assim, porque a gente sabe que o Corinthians nessa temporada tem tido vantagens sobre o Palmeiras. Primeiro no estadual, depois também com a eliminação na Copa do Brasil. Como as equipes estão preparadas ou foram preparadas, vocês acreditam, para conseguir, de fato, fazer com que isso mude ou isso continue? O Corinthians triunfando sobre o Palmeiras ou, quem sabe, o Palmeiras dá uma desequilibrada nesse clássico? Cara, é impossível não citar os jogos da Copa do Brasil, né? Sim. Esses jogos, para o torcedor corintiano e para o palmeirense, eles acabaram na prática, mas fica aquele ranço por parte do Palmeiras e aquele orgulho por parte do Corinthians. Foi a primeira vez que o Corinthians tirou o Palmeiras numa competição fora estadual, né? Nesse sentido, era uma freguesia corintiana perante os palmeirenses. Em torneio Rio-São Paulo, em Campeonato Brasileiro, já decidiram o Campeonato Brasileiro, jogos eliminatórios de Libertadores, o Palmeiras, o maior time da história do Corinthians, o Palmeiras eliminou em 2 anos seguidos. Então, num momento como esse, em que o Palmeiras está mais organizado, né, não tem problemas extracampo, tem um trabalho de longo prazo de um treinador, até um elenco melhor do que o Corinthians, é um baita de orgulho para o corintiano ter esse resultado. E também isso gera uma pressão muito forte para o outro lado. Tenho certeza que o Palmeiras vai entrar amanhã em campo em busca dessa vingança. Nesse caso, o retrospecto recente tem muito... Não adianta dizer que não, o Abel não vai falar isso antes do jogo, os jogadores também vão evitar. Mas na hora que fechar no vestiário ali, aquela última corrente ou dentro de campo, é buscar mudar a última impressão contra esse rival. Até no caso do Palmeiras tem um jogador específico, né, que ficou muito em evidência pela cabeçada, né? O Aníbal Moreno acertou uma cabeçada no José Martins e colocou por água abaixo qualquer possibilidade do Palmeiras reverter o resultado dentro de casa. O Corinthians acabou jogando muito bem as 2 partidas e é um Corinthians que cresceu recentemente, tá? Mesmo com desfalques, é um time que foi bem contra o Vasco na última rodada de Campeonato Brasileiro, final de semana aqui no Rio de Janeiro. Foi bem no meio de semana contra o Atlético Paranaense, fora de casa também, já com muitos desfalques. Descobriu jogadores importantes no elenco, Guinegão, Kaique, Dieguinho, os caras que têm entrado ali, jogadores da base que têm acrescentado. Melhorou o desempenho de outros que eram reservas e vinham jogando muito pouco. Então é um Corinthians que, para mim, desde o derby se fortaleceu e o Palmeiras está se reconstruindo. Descobriu uma dupla de frente, né, com Flaco Lopes e Vitor Roque. Não é exatamente uma dupla, mas que funcionam muito bem quando se encontram dentro de campo, né? Acho que o Flaco joga um pouquinho mais atrás em relação ao Roque. Então é promessa de jogaço amanhã, sem dúvida. A galera já chipou, né? Flaco Roque. Caiu no gosto, já está sendo comparada, né? Essa dupla com Bebeto e Romário. É uma coisa meio impressionante, né? Vamos ver ao longo do tempo se confirmar tudo isso. Talvez tenha uma pequena distância, assim, não sei se eu estou exagerando. Só um pouquinho. Pouca coisa, uma quilometragem ali para rodar. Mas o Flaco também recebeu essa boa notícia ao longo da semana de ter sido convocado para a seleção argentina. Isso dá uma empolgada, isso também, digamos assim, é como se tivesse sido assinado ali, né, o bom momento dele com essa convocação, sem dúvida alguma. Mas o Palmeiras vai ter algumas mudanças, né? Na lateral direita ali, o Kelvin, ele foi titular no duelo passado, mas ele deve dar lugar ao Giai. E aí, justamente, o Aníbal Moreno voltando no lugar... do Martínez, exatamente. Um Palmeiras que tem um elenco qualificado à sua disposição, né? Um Palmeiras que gastou muito dinheiro nesse ano de 2025, mais de 600 milhões de reais em contratações, mas gastou de forma consciente, né? Pensando realmente em se manter vivo nas frentes que está atuando. Claro que a eliminação na Copa do Brasil, ela é uma pedra no sapato e o derby não acaba, né? Eu até brinquei quando... no caso, efetivamente acabou, né, o segundo jogo,
Falei, cara, esse derby ainda vai render bastante. A gente teve, enfim, alguns desdobramentos a partir disso. E amanhã a gente vai ter mais um jogo importante. É o grande clássico da rodada. Os holofotes estão em cima desse Corinthians e Palmeiras. São duas equipes que vivem momentos diferentes há algum tempo, né? Um Corinthians que teve uma crise interna, tentando ser contornada, eleição presidencial. Um Palmeiras que vem de um trabalho de gestão mais sólido com a Leila Pereira. Um Abel Ferreira que está há bastante tempo no comando, um Dorival Júnior que assumiu há bem menos tempo do que o Dorival, perdão, que o Abel, e aí você vai vendo, né, todas essas variáveis, um Campeonato Brasileiro que hoje ele se apresenta de uma forma mais acessível para o Palmeiras do que para o Corinthians, um Corinthians muito focado nas Copas, né, no caso na Copa do Brasil, enfim, muitos elementos para esse confronto. O jogo vai ser na casa do Corinthians, isso também tem que ser levado em consideração, a fiel torcida sempre se fazendo muito presente, empurrando esse time quando parece faltar técnica, parece faltar tática, a torcida está ali também para empurrar e querendo manter essa escrita favorável ao Corinthians, pelo menos nesse ano, né, para o Palmeiras, que também vem de um ótimo resultado ali na última rodada. É um jogo que tem muitas coisas interessantes, como qualquer derby. O Palmeiras vem num momento melhor, mas o Corinthians tem sempre que ser levado em consideração, porque é o Corinthians. Bom, o Corinthians também vai contar com a força de Memphis, né? O Memphis Depay tá voltando. Vai ser o jogo em que ele vai voltar pela primeira vez, provavelmente como titular. A gente vai entender, a se confirmar amanhã. Mas é provável que sim, tendo ele condições de jogar 90 minutos, né? Dorival não tem por que deixar no banco, considerando que tem muitos desfalques no time. Exatamente. Acho que a questão dos desfalques é algo que deve pesar. Claro, somente quem está dentro do clube sabe a condição física dele, quantos minutos ele pode jogar. Ele entra no final do jogo contra o Atlético, no meio de semana, joga ali, ele entra aos 32, se eu não estou enganado, no segundo tempo. Joga em torno de 20 minutos, né? Que o jogo teve bastante acréscimos. Mas é muita qualidade. É um jogador que principalmente nos jogos dentro de casa, né? Por mais que ele já tenha tido algumas boas atuações fora da Neoquímica Arena, mas a regularidade dele dentro de casa é bem superior e um toque de qualidade, de último passe, de drible ali perto do ataque. Um baita de um parceiro pro Guinegão que tem entregado gols, né? Nos últimos 3 jogos aí como titular, ele fez gols nos 3. Gols decisivos, participações assim, muito determinantes para o Corinthians conquistar bons resultados. Acho que é mais um ingrediente para esse jogo, né? Um atleta que faz muita diferença pro lado do Corinthians dentro de casa. E o Guinegão, né, Belli, que é uma solução que o Dorival encontrou na sua base, né? Obviamente, um jogador que já estava ali junto com o elenco principal, isso é importante, você identifica um potencial, né, para subir para o elenco principal e pode contar com ele num momento como esse, em que tem muitos jogadores no departamento médico. Agora vai fazer uma duplinha ali, como é que ele vai funcionar com o Memphis Depay? Tô curiosa para ver como é que vai funcionar, mas o Terrão salva, impressionante, né? Quando as coisas apertam aqui no futebol brasileiro, a gente olha para a base das equipes e a gente sempre vê nomes que podem sim colaborar e muito. O Guinegão é um desses nomes, jogou copinha no início desse ano e hoje está assumindo uma responsabilidade enorme no Corinthians, que é substituir o artilheiro da equipe no ano passado, né? Substituiu o Yuri Alberto, que, enfim, se lesionou, né? Teve uma cirurgia aí de hérnia pelo seu caminho, pela sua jornada aí de 2025, mas é um jogador que parece estar cada vez mais à vontade com a camisa do Corinthians. Ele é do Corinthians há bastante tempo, mas falo principalmente nessa equipe, né, profissional, que a gente sabe também que esse salto da base para o profissional ele pode ser muito traiçoeiro para os atletas. Exato, pode ser bem sentido, né? Dependendo de como ele for conduzido. Né? De repente um treinador coloca o jogador em uma partida muito importante, ele não desempenha tudo o que se espera e aí já queima o cara. É isso, mas parece estar tranquilo e tendo o Memphis do lado, eu tendo a acreditar que a vida dele vai ser facilitada, né? Porque o Memphis é um cara com uma ótima visão de jogo, é um cara que consegue aquele passe que quebra a linha de defesa. Beleza que é um derby pela frente, tem uma zaga muito qualificada também tentando anular ali essa dobradinha Guinegão e Memphis, mas mais um elemento para esse derby que nunca acaba. Ô, Coutinho, o Guinegão não tá sentindo, né? Aparentemente o peso das partidas que tem feito e no derby. Isso muda, será, de alguma forma, para um garoto? Porque tem o peso de um clássico muito importante, de peso, assim, que a gente nem sabe dimensionar. Em São Paulo, para o Brasil inteiro, vai estar todo mundo de olho acompanhando.
Será que o garoto, nessas horas, ele pensa, vou fazer o meu melhor e vou sair consagrado daqui? Ou ele sente aquela tensãozinha? Assim, eu acho que sente a tensão, é normal. E o cara que não sente isso não tá vivo, né? É verdade. Não Faz tá parte, atento, né? Exatamente. Ele não tá atento naquilo que ele tem que fazer, não tá concentrado. Só que ele tem lidado muito bem com isso, né? Esse jogo de quarta-feira foi um jogo pesado pra ele. É um jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense. Mesmo o Atlético na Série B, mas é um estádio difícil de você jogar fora, dentro da Liga Arena. Gramado sintético. Gramado sintético, uma torcida que apoiou bastante ele durante o jogo, pressionou. E era uma baita de uma responsabilidade, porque você olha pro banco, você vê o Memphis Depay ali mesmo fora de condição física ideal, mas é um cara que tá no banco, está jogando e ele tá no banco. Mas ele tem funcionado muito bem, é um jogador que, assim, eu não vejo nele um refino técnico, assim, aquele atacante altamente talentoso, mas é um jogador de muita mobilidade em campo, muito concentrado, né? Um cara que está sempre participando, pressiona a saída de bola, se movimenta o tempo inteiro para gerar linha de passe, e muitas vezes isso é determinante. Eu acho que amanhã ele vai novamente ter um comportamento como esse, mesmo sendo um jogo diferente, né? Não dá para dizer que o Palmeiras e o Corinthians e o Palmeiras é a mesma coisa que qualquer outro confronto que ele vai enfrentar profissionalmente. Avenida Paulista, na mais avenida, na mais paulista das avenidas. Quem diria isso, Alex Miller? Quem falou isso? Eu não lembro quem falou Foi o isso. Fernando Vieira de Mello? Acho que foi. Foi isso, né? Ele esteve lá para falar um pouco mais do derby. Que legal. Corinthians e Palmeiras. Vamos ver. Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Oeste Sem Firula. Eu sou Fred Celestino e estou aqui na Avenida Paulista para tentar adivinhar o resultado do clássico mais paulista de todos. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Esse fim de semana tem derby, e aí, será que alguém vai acertar o placar? Tô confiante, acho que uma vitória de 1-0 lá na casa deles. Classicão, eu acho que vai ser 3-0 pro Corinthians. Arrisca os gols? Não. Só porque eu não gosto do Corinthians. 4-0. 3-0 pro Palmeiras. Gol de quem? Gol de Maurício, Vitor Roque e Fábio Lopes. Qual é o placar entre Corinthians e Palmeiras? 2-1 Palmeiras. Gol de quem? Difícil, hein? 2 gols do Vitor Roque. Meninas, qual o placar entre Corinthians e Palmeiras esse fim de semana? 3-0 pro Corinthians. Não. 3-0 pro Palmeiras. Vocês querem expor o ponto de vocês? Sou palmeirense, então tem que ser. Eu sou corintiana. E vocês aí no estúdio, qual que é o resultado entre Corinthians e Palmeiras? O maior derby de todos. Boa, Fred. Rápido e pra quem não conhece, já que a gente tá aqui em São Paulo, né? O Trianon MASP ali, né? Isso, E que tá ao fundo, a Avenida Paulista é demais, né, gente? Maravilhosa. É um prazer trabalhar na Avenida Paulista. Exatamente. Ó, o Fred pediu os nossos palpites. Já vamos mudar do derby, os palpites? Vamos. Vamos lá, começando aqui, vamos começar pela Lelê. Vai, Lelê. Corinthians joga em casa. Aliás, eu acho que assim, né? Como Quero ver. Como A aqui imparcialidade. nós somos assumidos, eu sou corintiana, estou aqui do meu lado com o nosso Felipe Fancincani, que é palmeirense. A gente podia fazer uma apostinha. Na infância. A gente podia fazer uma apostinha, mas sabe? que- Porque mas eu tô que olhando ela essa quer? barbinha, esse bigodinho Não dele. tem barba. Não. Só se você deixar o seu bigode. Exatamente. Não, é porque é o seguinte. Você não sabe? É o seguinte. Se o Corinthians vencer o Palmeiras novamente, nós vamos fazer barba, cabelo e bigode no Palmeiras esse ano. Porque já foi Campeonato Paulista, Copa do Brasil, e agora teremos aí um último confronto. E aí, se o Corinthians fizer esse bigodinho do Palmeiras, você tem que vir sem ele. Não, é inegociável. Isso é inegociável. E você mesma falou, pelo amor de Deus, não tira essa barba, que agora ajeitaram a tua lata um pouco. A barba é a maquiagem do homem. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Tá bom, a gente pode fazer uma coisa. Ele faz a comemoração. Ele faz a comemoração igual do Neto. De joelho? Se o Corinthians ganhar. Ele faz aquele assim, né? Igual do Neto, de joelho aqui no nosso estúdio. Ou o Marcelinho rodando os bracinhos também, acho que ia combinar mais. Não, eu prefiro prever o Neto 1 milhão de vezes. Isso. E a Lelê faz o quê? Qual comemoração mais... Evair? Evair?
braço aberto, estendido, assim. Pode Ah, ser? mas pra ficar mais- Tigrinho. Pega tigrinho. Bem, o Flávio Lopes tem um negocinho que ele faz. Você imita o Neto, comemorando o gol. O nosso grande José Ferreira Neto. Flávio Lopes, sim. Ou o Memphis também, pode ser. O Memphis, o Memphis. Eles são os pode ser o atuais, Memphis. né? Tigrinho e... O Garro não faz isso também? O Garro é assim, ó. Pode ser também, o Garro assim. O Garro tem mais a ver com ele. Que é meio... Só cuidado com o dedo, não faz com o segundo não, tá? Você é meio Lelé da Cuca, então você vai. Exato. Você faz assim, e a Lelê faz o tigrinho se o Palmeiras ganhar. E o empate, ele quem? Empate. Não, aí o Loeb faz alguma Empate anula tudo. Não tenho nada a ver com isso não. Deixa os Em caras caso de acertar empate, lá. o Loeblin se ferra porque é o árbitro que tem que se ferrar. Mas, Lelê, o palpite. 1-0 pro Corinthians. Você, Facinca, você que tá na aposta aí. Chega, não vai ter coisa de barbeiro, bigode, coisa nenhuma. Chega, acabou. É hora de mostrar, inclusive, o tamanho da pretensão do Palmeiras no segundo semestre. Já começou bem, ganhando o Botafogo fora. E aproveitar de novo, até porque o Palmeiras fora de casa tem jogado melhor, de mostrar que com essa chegada do Andrés, esse hype diferente, o esquema que, desde que não invente moda na escalação, mantendo o que tem dado certo, né? A chance e tendência, vamos ver. Palmeiras vencendo fora de casa em Itaquera, 2-1. 2-1. Alex Miller. — 2-0 Palmeiras. E o Avalone, diria o quê? Vem comigo. Uma opinião isenta, porque eu sou jornalismo futebol clube. O Palmeiras está na hora de provar. Concordo com você, Fatincanes. Obrigado. E o Corinthians está tudo despedaçado. Câmera, por favor, aqui tem comando. Quando eu estou no ar, tem que me focar. E incluse. Palestra. 1, 2, 3, 4. Corinthians 0. É isso. Avalone era ótimo. Lelê. 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Você, Michelete. Se o Félix Torres for escalado desde o início, o Palmeiras ganha. Não zica. 2-0 pro Palmeiras. Se o Félix Torres não for escalado, eu acho que o Corinthians arranca o empate aí em casa, apesar de ser em casa, mas bem desfalcado também, sem Yuri Alberto. Aliás, os 4 melhores jogadores do Corinthians, quem são? Da linha. Memphis, Yuri, Garro. Memphis, Yuri e Garro. Só vai estar 2. Garro e Memphis. E é curioso, né? A gente fala de futebol brasileiro, mas dos 4 aí só tem um brasileiro. Aí a gente fica falando se a safra é boa ou não. É verdade. Tem 3 jogadores, dos 4 jogadores do Corinthians principais, os destaques, né? Eu acho que 3 são estrangeiros. Mas o próprio Campeonato Brasileiro acho que nunca teve tanto estrangeiro. Camisa 10 do Flamengo, quem é? E a sorte, entre aspas, do Corinthians para esse clássico é que ele já encaminhou a vaga na Copa do Brasil com o Atlético Paranaense com a vitória por 1-0. Né? Então ele pode focar esse clássico e saber que, pra mim, o Corinthians administra a vaga na semana que vem com Não, é que é só dia... Não, só depois. Ah, é verdade, data FIFA, então. Então, além de tudo, né? Só uma coisinha rápida. E é o seguinte, 1-1, Guinegão é seleção. Só uma coisa. O gol vai ser do Guinegão. Lelê, não viaja tanto. Olha que é o seguinte. Deixa eu viajar um pouquinho. O DJ Mauricião tá mandando uma mensagem aqui, sugerindo a comemoração do Viola imitando o porco. Pode do ser, Facincani. Caso o Corinthians vença. Tipo, verdade. Puta, não. Então a Lelê vai ter que imitar o Paulo Nunes de Tiazinho, o feiticeiro. Aquele... Tem que colocar um negócio aí. Vocês já estão se aproveitando do negócio. Já tem gente. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais.